Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Enterprise 2020-2025. Aqui quem está falando é o Carlyle do Vale e hoje eu estou aqui para dar os parabéns para você que está participando desse evento 100% gratuito e 100% online. Aproveite que a palestra não começou e compartilhe os nossos links nas suas redes sociais. Lembre-se, aquilo que é bom para você pode ser bom para o outro também. Este evento está sendo realizado pelos departamentos acadêmicos de Administração e Engenharia de Produção da Universidade Federal de Rondônia, do campus de Cacoal, e recebe o apoio de grandes instituições, como o Sebrae e o Senac. A nossa grande patrocinadora é a Cicobi Credip, e este evento ele nasceu em apoio ao CERNIC. O CERNIC, que é o Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal, que sofre por problemas financeiros desde o início da pandemia. Então, se você quiser e puder, faça uma doação em qualquer quantidade no link que está aparecendo no seu vídeo, ok? Antes de iniciar a palestra, é importante passar algumas informações. Logo abaixo você vai encontrar um botão Pergunte ao palestrante e equipe. Caso tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta ao palestrante, você já pode enviar a sua dúvida, sua pergunta ao palestrante ou à equipe. Depois da palestra, será aberta uma live onde você vai poder interagir com o palestrante, coisa muito rápida, de 15 a 20 minutos no máximo, ok? E logo na sequência você tem o terceiro botão, onde você vai poder colocar algumas informações para a emissão do seu certificado, ok? Empreendedorismo e tecnologia em tempo de máxima eficiência. E agora não é somente um palestrante, mas 3 palestrantes. Hermes Soares, Edgar Kaiser, Joelso Tavares de Andrade. Vamos lá? Olá a todos! Estamos aqui hoje reunidos para falar dos temas de empreendedorismo e tecnologias em tempos de máxima eficiência. Então, sou o Edgar Kaiser, Joelso Andrade, Hermes Soares. E um propósito muito grande deste evento, que todos vocês se inscreveram, o Hermes vai comentar um pouquinho mais sobre o que nos motiva de fato a estar hoje aqui falando para todos vocês. Então, esse evento, além de ser um momento especial para discutir soluções, tecnologias e tudo mais que desse momento, próprio desse momento, a causa é muito nobre porque o CERNIC desenvolve um trabalho espetacular em Cacoal, cuida de crianças com necessidades especiais e está passando por um momento que requer a atenção de toda a classe empresarial, acadêmica, enfim, todos que puderem ajudar. E nesse ato, nesse evento, a unir de todas as pessoas que estão aí colaborando com o evento, toda a renda está sendo revertida aí para o CERNIC, Então, muito nobre aí o que o CERNIC tem feito por esse pessoal. Legal. E começando, primeiro dos temas que nós vamos conversar aqui, fazer um bate-bola entre cada um expor a sua opinião, a gente vai falar sobre empreendedorismo e inovação durante a pandemia. Como as empresas estão sobrevivendo? Então, muito interessante a gente observar que quando a gente traz empreendedorismo, inovação, pandemia, sobrevivência dos negócios nesse momento, a gente entende que isso já remete ao título até do evento, onde os negócios precisam ter grande eficiência. Então, nem todos os negócios dispunham de todas as tecnologias, mas eles foram obrigados a acelerar o seu processo de inovação para que conseguisse ter uma eficiência maior, gastando menos, fazer um pouco mais e talvez até no momento em que, por força de decreto, a gente teve o fechamento de vários negócios, os negócios tiveram que se reinventar aí através de algumas metodologias. Joelso, no seu ponto de vista, como que você acredita que essa pandemia ela proporcionou uma aceleração do processo de inovação para os negócios tradicionais? Oi, Edgar, mais uma vez, muito boa noite a todos que nos prestigiam neste momento e nos dão a honra de estar com vocês. Os negócios empresariais, é muito interessante a gente olhar este momento por tudo que está acontecendo. A pandemia, podemos considerar que isso aí vai ser um marco, um marco para todos os negócios empresariais. Muitas coisas, muitos processos que as empresas não faziam antes, elas passaram e foram quase que obrigadas a fazer agora.
talvez conhecer tecnologias, talvez regras que eles não conheciam, foram obrigados a conhecer. Nós estamos vivendo um momento agora em que é meio que quase que obrigado a fazer muito mais com menos. As empresas precisam fazer isso, precisam gerar mais resultado com menos esforço. Sei que é difícil da gente comentar e falar usando a máscara, né? Mas eu vou fazer todo o esforço possível aqui da gente falar, e isso é fazer mais com menos, e nós temos que estar preparado para todos esses momentos, inclusive fazer uma apresentação que a gente costuma falar muito usando a máscara, que ela acaba atrapalhando um pouquinho. Mas vamos tentar. Esse momento nós vivemos assim, empresas que antes elas não estavam, talvez, utilizando das tecnologias e já estavam dispostas no mercado, e hoje essas empresas elas passaram a utilizar essas ferramentas, empresas passaram a aplicar novas metodologias que já existiam, mas não eram do conhecimento, do alcance de todos, e que essa pandemia ela fez encurtar um pouco mais isso. Talvez muitos empresários, Edgar, eles imaginavam, Hermes, que algo que eles estão fazendo hoje, que é estar um pouco distante, o uso de tecnologias, o uso de aplicativos, né, o uso do delivery, o uso de outras ferramentas, até a própria gestão, a própria inovação no modelo de gerir os negócios, estavam um tanto quanto distante desses empresários. E a verdade se mostrou aí nesses 3 meses, 4 meses, que não estavam tão distante assim. E que os empresários foram meio que quase que obrigados a ir para um modelo de gestão, a implementar esse modelo para dentro dos seus negócios, até por questões de sobreviver. Se não o fizer, não vão sobreviver. Então, como é o caso aí de restaurantes que não estavam conseguindo abrir as portas por força de decreto, para conter a proliferação desse vírus. Os restaurantes tiveram que inovar, e inovaram, criando regras novas, ou seja, usando o delivery. Algo que, na maioria dos empresários, era quase que inconcebível ele atender um delivery. Começou a atender, começou a perceber que esse mercado é possível. Perfeito. Fato que me chamou, para fechar o raciocínio, fato que me chamou muita atenção nesses últimos meses, a inovação ela percorreu em todos os meios. Empresarial, com o uso de tecnologia, as próprias igrejas utilizaram, independente de qual é a religião, mas elas utilizaram muito esses meios de transmissão do culto por live, por outros mecanismos, para chegar até as pessoas. Então, muitas pessoas que não tinham conhecimento dessas tecnologias passaram a ter, e os empresários também passaram a usar e a explorar essas tecnologias como uma forma de inovar. Acredito eu que é um caminho sem volta, Edgar. Eu acredito muito nisso, que esse é um caminho que não tem retorno mais. Essa inovação, ela não vai voltar mais ao que era. É só daqui para frente cada vez melhor. Perfeito. Você comentou um ponto bem interessante, que cada nicho usou essas tecnologias de uma maneira diferente, né? Você citou igrejas, restaurantes e outros modelos de negócio tradicionais, e que talvez não faziam tanto uso de tecnologia e passaram a fazer. Com base no que você falou, Hermes, você acredita que essas tecnologias que tanto revolucionaram, por exemplo, as próprias igrejas, os segmentos da educação e tantos outros, você acredita que isso é passageiro enquanto nós estamos aí num tempo de pandemia, ou você acha que até os negócios mais tradicionais, eles vão continuar com essas inovações? Até porque a gente está falando de tecnologias de última geração em vários casos. Em muitas situações a gente está falando de um WhatsApp, de um aplicativo que já era de uso comum de todo mundo, mas que agora faz parte do dia a dia dessas organizações. Então, assim, a boa parte das tecnologias já era de conhecimento geral das pessoas. E as pessoas não utilizavam a tecnologia de forma adequada para impulsionar os negócios. E foi muito bacana, a necessidade fez com que os mais diversos nichos de mercado utilizassem de forma criativa essas tecnologias. Eu pude acompanhar de perto escolas, a minha filha, as lives, os professores, o sofrimento inicial da adaptação com essa tecnologia e depois a desenvoltura de começar a ver que era muito bacana, que conseguia atingir não só os alunos, mas também os pais dos alunos. Então, assim, foi um negócio muito bacana e que entrou profundamente na vida das pessoas.
As igrejas também, eu tive a oportunidade de contribuir, de participar da evolução dos cultos, da transmissão de missas e cultos e toda a vivência religiosa que era, assim, de certa forma, os grandes pregadores sempre fizeram uso dessas tecnologias, mas as pessoas mais tranquilas no interior das cidades, isso era muito pouco difundido. E foi de um alcance assim grandioso, e Edgar, não vai voltar, cara. E isso veio para ficar, graças a Deus veio para ficar, vai somar muito na vida das pessoas, transformou a vida. O mundo não será mais da forma como nós conhecíamos antes, ainda bem, porque isso vai ajudar de verdade e vai transformar a forma como fazemos tudo. Muito bacana. A gente observa que talvez viagens que eram feitas tanto a negócio quanto para fins diversos, a gente percebeu que através da internet a gente consegue substituir muito gasto de gasolina e diesel através de uma simples conferência, e até os serviços mais complexos que a gente imaginou que nunca seria possível de fazer através da internet, a gente consegue fazer. Hoje é importante e interessante a gente fazer esses apontamentos. No nosso segmento da contabilidade, teve uma inovação gigantesca nesse sentido, né? As empresas se relacionando com os profissionais através da internet, através de lives, através de reuniões virtuais, e um trabalho assim que antes quase isso era impossível de se trabalhar. Hoje isso é impossível voltar ao método antigo. Também acho. É impossível você voltar ao método antigo, porque as coisas mudaram de uma certa forma, e isso trouxe muita comodidade a todos. Você está no seu ambiente, você não precisa deslocar e você resolve todos os problemas. Antes isso já existia. Só que eu não sei se a gente estava tão acostumado com aquele modelo de viagem, pega avião, vai para o sul, vai para o sudeste para participar de uma reunião de 1 hora, de meia hora. Hoje isso é feito tudo aqui no meio ambiente onde você está. Isso tem um ponto interessante, Edgar e Hermes, e a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Isso tem um ponto muito interessante. A abertura e o uso da tecnologia, ele criou novos mercados, ele está criando novos modelos de negócio e permite que as pessoas, os profissionais, cheguem cada vez mais longe com a oferta dos seus trabalhos, com a oferta dos seus produtos. Porque até então, antes, isso era muito que meio que restrito, meio limitado, né? Hoje não, hoje está aberto. E tudo que é novo traz impacto. E o impacto dessa inovação, creio eu que ela já passou junto com a pandemia, que já está quase que passando, se daqui uns dias, se Deus nos abençoar. Só que tem um lado ruim da pandemia, que é todo esse momento triste que a gente passa por pessoas acometidas de doença, mortes e tudo mais, que ninguém deseja isso a ninguém, mas que infelizmente está acontecendo. Mas tem um lado positivo desse momento ruim, porque todo esse momento ruim tem um lado positivo. O lado positivo é essa grande mudança no modelo de negócio no país. Então, aos alunos que estamos vendo agora, aproveitem essa oportunidade, porque esse é um momento que ele não volta e é daqui para frente cada vez mais o avanço vai ser, talvez aí que a gente vai acontecer coisas que a gente nem imagina ainda, mas deve estar acontecendo daqui a um pouquinho. É interessante o Joel comentando que a grande maioria do público que nos assiste, né, um público acadêmico, e nem todas as pessoas que estão nos assistindo às vezes estão ou encaixadas, devidamente alocadas no mercado de trabalho, algumas sim, outras em busca de recolocação profissional. Mas o interessante é que isso vem de encontro com o segundo tema que nós separamos aqui para discussão, que é o tema do mercado de trabalho e a revolução do home office. O que vai mudar em definitivo daqui para frente? Então, estamos falando que as empresas mudaram as formas de vender, de entregar os seus produtos, de prospectar clientes, e obviamente isso requer capacidades, habilidades e conhecimentos distintos dos tradicionais também, né? Então, essas pessoas que, não só as que estão, mas as que estão para entrar dentro do mercado de trabalho, talvez já não encontrem o mesmo mercado de trabalho como era há 3, 4 meses atrás.
Hermes, nesse sentido, você acredita que o home office ele veio para ficar ou depende do tipo de serviço, depende do tipo de empresa? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, eu acho que vai ser um impacto muito grande e em muitas áreas ele vai avançar de uma forma definitiva e vai ocupar um espaço interessante. Em outras áreas, é possível que quando passar todo esse momento ele retroceda um pouco. Nem todas as áreas de atuação é interessante o home office. Mas de qualquer forma, cara, ele avançou assim, de uma forma espetacular. As pessoas aprenderam a se virar de casa, aprenderam a ser produtiva e foi uma mão mesmo na roda num momento como esse. Não vai voltar ao que era antes, mas vai ter que dar uma calibrada aí para seguir um caminho mais definitivo, mais robusto, né, Jones? É isso aí. Jones, nessa linha de home office também, né, e obviamente a gente traz para cá um contexto de conversa, né, que é o empreendedorismo, a contabilidade, as habilidades de gestão de modo geral. Nesse segmento da contabilidade, você acredita que o home office ele teve impacto e esse impacto fica? Como que você visualiza essa mudança? A gente, todos os dias, ao assistir aí, seja uma transmissão pela internet ou na própria televisão tradicional, a gente vê que até as transmissões dos veículos convencionais tem muita gente fazendo transmissão da própria casa, né? Mas e para os segmentos que eram um pouco mais tradicionais, como é que fica esse negócio? Então, cara, isso é um ponto muito interessante da gente conversar. Esse impacto do home office no ambiente de trabalho. O home office ele não é novo, né? Assim, não é um modelo novo que nasceu agora com a pandemia. Inclusive ele já está regulado na CLT já há muito tempo, né? A nossa legislação do trabalho. O detalhe do home office, o problema que nós temos os problemas e temos as vantagens. Vantagem do home office é que neste momento nós conseguimos que as pessoas trabalhem em casa e sejam mais produtivos, né? Até evita aí essa contaminação do vírus. Futuro do home office, ele vai existir para aquelas empresas que tiverem um modelo de negócio muito bem definido na entrega dos serviços executados pelo home office. Porque o home office ele é um trabalho onde você desloca do ambiente convencional e vai para um outro ambiente, que pode ser sua casa. Eu acredito muito que no futuro, já agora, mas já está acontecendo, mas vai acontecer com muito mais frequência, Edgar e Hermes e a todos, é que o modelo do home office ele vai começar a ser definido a depender de algumas categorias de negócio. Por exemplo, produtos na linha da tecnologia, na área de tecnologia, aonde você contrata por produto, você tem determinado produto e você entrega aquele produto, o home office é perfeito. O modelo de como contratar e de como entregar esse produto para o home office ele é ideal. Já aqueles produtos que requerem um pouco mais de atendimento ao público, um pouco mais de envolvimento para a execução do serviço com outras camadas do negócio, talvez esse modelo ele não vá se adaptar muito ao home office. Você entendeu? Mas aonde há modelo de negócio em que a entrega é feita por resultado, o teu contrato depende de determinados resultados, e isso na contabilidade tem muito também, então pode acontecer de termos áreas da contabilidade indo para o home office, termos áreas da TI indo para o home office, até no próprio varejo, ter áreas do varejo indo para o home office, onde as entregas são muito objetivas. Então isso eu acredito que possa fazer assim, a grande revolução do mercado. E as pessoas não terem mais limite de trabalhar. Então o home office vai permitir você ter execuções de trabalho aqui na região de Paraná, Cacoal, Médici, Porto Velho, como você está trabalhando aqui para empresas fora do Brasil, como pessoas de fora do Brasil trabalhando em empresas aqui dentro do estado e da nossa região. Então, assim, no meu ponto de vista, o home office ele é um caminho sem volta, ele não retroage mais, mas ele vai seguir uma linha muito bem definida. E as empresas vão ter que ter esse plano de negócio dela muito bem desenhado,
essas ações, esse processo muito bem definido. Porque se não tiver isso bem definido, ela corre um risco de não ter a entrega, não ter o resultado, e aí, ao invés de lucratividade, ela passar a ter aí alguns pontos de prejuízo por não ter esses processos bem definidos. Isso é tão válido que essa área de definição de processo é muito da administração. Então, observe que isso é um mercado que está surgindo. É um mercado para trabalhar nas empresas para organização de processos. Interessante você comentar isso, Jonas, que quando a gente olha para fluxogramas, processos, nós não necessariamente estamos falando de disciplinas novas e áreas de conhecimento novas. São coisas que já são importantes há muitos e muitos anos, mas que talvez em algumas regiões, em alguns tipos de modelo de negócio, se deu muito certo ao longo do tempo, mesmo sem fazer isso, mas que agora, né, a escassez de recursos, ela falou necessária, né? Ela tornou uma necessidade esse ponto e aproveitar essa, passando, Hermes, aproveitar esse gancho, Edgar, que muitas vezes as empresas, os empresários, a gente vinha navegando no mar de muita tranquilidade, né? Diz que quando o mar está bem, qualquer barco vai, né? Então a gente ia muito bem. Tá naquela zona de conforto, né? Eu fiz isso a vida inteira, vou continuar fazendo o que está dando certo. Agora passou a ter um pouco mais essa necessidade. Então, nesta necessidade, que aí surge na administração os KPIs, para poder identificar os pontos, né, de equilíbrio do negócio, e isso aí você conhece, domina muito bem esse assunto na área de administração, do pessoal que estão na área de administração, de contábeis também, como outras áreas. Mas isso passou a ser tão necessário agora até para medir o resultado dessas empresas. Como que as empresas estão indo? Elas estão evoluindo? Elas não estão evoluindo? Qual que é o cenário desse processo? Com certeza. Então, como é algo muito que não é novo, mas passou a ser novo pelo momento, é claro que vai ter que ter uma regulação disso aí, um amadurecimento natural, né? E vai para um outro nível daqui mais um pouco. Mas que é algo extremamente necessário, né? E que veio a calhar, fantástico. Acho que é um troço... Sem dúvida. Eu queria aproveitar, antes da gente mudar o próximo ponto, Edgar, até já antecipando um pouco do próximo, é que com toda essa revolução, né, todo esse momento da pandemia, ela está assim, ao mesmo tempo que está retirando, subtraindo algumas vagas de trabalho, algumas vagas que estavam no mercado, ela está criando novas vagas e novas oportunidades. Então ela está fazendo o inverso também. Ao mesmo tempo que ela está tirando vagas, vamos assim dizer, de ocupações tradicionais, isso é verdade. Ela está criando novas oportunidades. Então a gente não pode só olhar para esse momento da pandemia e imaginar que ela está só tirando oportunidades. Ela não está só fazendo isso, ela está criando oportunidades. E um detalhe importante, é que ela está tirando as oportunidades que ela está antecipando, porque com o tempo, naturalmente, algumas destas oportunidades, dessas vagas de trabalho iriam desaparecer. Só acelerou o processo. Ela só acelerou o processo. Então, novas oportunidades estão surgindo agora. Compreendeu? Então, novos espaços estão surgindo. E isso é importante que o mercado fique muito atento, que a gente fique muito atento a tudo isso. Tá? Fique muito antenado e comece a observar o que está acontecendo hoje, que tipo de trabalho está sendo executado hoje, que não vai mais ser executado quando voltar todo o processo e o ciclo da pandemia. Pode observar que estas vagas, esses trabalhos, iriam desaparecer mesmo sem a pandemia. Fatalmente ia chegar essa hora. Fatalmente ia chegar o dia. Muito bom. Então, por tudo que a gente está falando, né, nós conseguimos observar essa revolução do empreendedorismo, da inovação em busca da máxima eficiência. Nós conseguimos observar o mercado de trabalho em uma revolução absurdamente rápida e que acho que não nos cabe nem falar que ela veio sem avisar, ela já está avisando, mas ela, né, chegou de uma vez. E tudo isso acaba impactando também em algumas macroações a título de governo, a título de instituições financeiras. E do mesmo jeito que o Joelson foi muito feliz em comentar que existe o lado positivo também disso tudo que está acontecendo, surgem as oportunidades para quem estava minimamente preparado para esse momento, né?
Então, nós temos aí impactos tributários, temos impactos no mercado financeiro e muita coisa apareceu em termos de incentivos, tanto tributários quanto financeiros. Nossa intenção aqui não é comentar exatamente nos detalhes de cada um deles, mas fazer uma contextualização do que o momento preparou para aquelas empresas, aqueles profissionais liberais que estavam minimamente preparados, que são situações que podem auxiliar nesse ponto. E aí, para a gente discutir sobre isso, existem vieses a serem analisados. Existem, obviamente, pontos positivos quando eu falo numa postergação de pagamento tributário, quando eu falo numa prorrogação de um empréstimo que eu fiz para a minha empresa. Então, eu pego o problema do momento e arrasto ele para o futuro. Só que, em cima disso daí, existe talvez um remonte dos problemas que já vão existir no futuro com esse que eu estou passando para frente. Joelson, quando a gente olha para empresas, seja empresas tradicionais ou negócios um pouco mais inovadores, uma realidade é certa. A grande maioria das empresas no Brasil não possui um planejamento financeiro interessante, um fôlego financeiro interessante. Na sua opinião, esses incentivos tributários, financeiros que o governo vem subsidiando aí, isso ajuda ou atrapalha nesse cenário de pouco planejamento que existe já nas empresas que nós temos? Então vamos lá. Pouco planejamento, né, João? Pouco planejamento já antecipou muito do que da minha fala. Mas vamos fazer assim alguns pontos de debate nessa questão. Quando a gente diz assim dos impactos tributários e financeiros nas empresas, vamos dividir isso nos dois pilares. Os impactos tributários. Quando você olha para o impacto tributário, nada mudou em relação a tributos. Nada mudou. Não teve nenhuma mudança. Por enquanto não se reduziu nada. Não teve nenhuma redução de tributo, deixou de pagar ou algo do gênero. O que está acontecendo é simplesmente uma dilação de prazo. É uma postergação. Tem que pagar, tem que pagar, sai mais para frente. Vai ter que ser pago esses impostos normalmente. Agora, um ponto positivo desse momento é assim, quando o governo lançou as medidas de prorrogação de prazo de alguns impostos e abriu os créditos do Covid, o momento ali para que os empresários pudessem dilatar as férias dos seus funcionários, fazer a postergação, modificar o horário de trabalho, e essa modificação de horário é tão interessante, essa redução de horário, da carga horária, que ela existe desde que nós temos CLT no Brasil. Só que agora deu isso muito público, foi a público, agora todo mundo tomou conhecimento de que pode haver redução de carga horária. Mas no momento em que o governo fez aquela prorrogação de tributos, muitos empresários começaram a se questionar. E aí os empresários começaram a observar se realmente eu estou no caminho certo ou estou no caminho errado. Ou seja, qual foi o lado positivo disso daí? Do empresário olhar para dentro do negócio dele e começar a verificar se os atos, as ações que o empresário está praticando hoje no mercado, elas realmente são ações positivas e que, se ele olhar para essa oferta de crédito e ir buscar o crédito, ele consegue pagar esse crédito no futuro? E qual foi a análise que eles fizeram? Os empresários começaram a fazer. Opa, espera aí, como é que estou com o meu estoque? Como é que está a minha movimentação? Como é que está meu giro de mercadoria? Como é que está meu financeiro? Será que eu consigo comprar? Eu consigo comprar, eu consigo pagar, porque logo no início, quando você vem e o governo te oferece uma linha de prorrogação e você já absorve aquilo de imediato sem pensar, você tem algum problema no teu ambiente de negócio. E aí surge uma das oportunidades que a gente disse há pouco. O mercado precisa de profissionais para ajudar na área de gestão, na área de conhecimento, de elaboração de planos estratégicos, até do que é mais básico dentro de um ambiente de negócio, de um fluxo de caixa. Do que é mais simples de tudo, de ter um fluxo de caixa.
Porque o empresário que, no primeiro momento que o governo prorrogou os impostos, ele aderiu. Na primeira oportunidade, ele capturou dinheiro para pagar dívida e não para fazer investimento. E ele não fez um fluxo de caixa, ele tem grandes chances de se acometer de uma dívida de longo prazo e não conseguir fazer a quitação dessas dívidas. Tá certo? Então, assim, ele tem grandes chances dele criar uma cascata aí para frente e acabar tendo muito problema. Tá bom? Então, no fechamento, esse momento, Edgar, foi muito interessante para vários empresários que começaram a olhar para dentro do negócio. Começou a observar. Muitos outros não fizeram isso. Esses poderão vir a ter problema. E aí cabe aos profissionais ajudar esses empresários a ter menos problemas, elaborando um fluxo de caixa, um planejamento estratégico, ajudando-os na organização do ambiente de negócio, para que possa conseguir pagar essas dívidas futuras. E assim, nesse início aí todos esses planos que o governo acabou lançando para ajudar os empresários, qualquer empresa podia entrar? Existe uma regra? Como que foi isso? Não, ele criou planos em cascatas. Né? Ele criou planos aí que atendeu o pequeno empresário, atendeu o médio negócio e o grande negócio. Né? Então ele criou vários planos. Tá? Como a prorrogação, por exemplo, das férias. Quem tinha férias vencidas, ele poderia antecipar as férias e levar o pagamento dessas férias junto com o 13º no final do ano. Esse é um ponto que chamou muita atenção. Porque quando ele prorrogou essas férias, ele levou esse cálculo para frente e você levou uma dívida para frente. E isso custa caro. Então, esse planejamento estratégico é muito importante. Então, o que eu quero fechar o raciocínio é, nesse momento, onde olhar apenas por o impacto tributário é dizer que nada mudou em relação a tributo, a cálculo, a metodologia, nada mudou. O que houve é uma prorrogação de pagamento. Essa prorrogação, quando feita de maneira descontrolada, vamos assim dizer, ela pode gerar um custo muito grande para o negócio lá na frente. E a absorção de investimentos e de financiamento, como agora tem o último, né? O último financiamento é uma linha do subsidiado do governo, que hoje está pela Caixa, que é Pronamp, né? Pronamp. É uma linha de financiamento que está aí pela Caixa Econômica, inclusive já está com as certidões, todas as empresas, microempresas e empresas pequeno porte, podem ir lá e fazer jus a esse recurso para ajudar no fomento. É positivo? É muito positivo. Mas eu peço, faça um bom planejamento financeiro. E veja aonde encaixa essas parcelas. Porque tem 8 meses de carência, mas elas vão vencer. Uma hora vai ter que pagar isso aí, né? Perfeitamente. É importante, acredito, tocar nesse ponto, né, e com esse ponto de vista, porque quando a gente olha para a Caixa, Banco do Brasil e outras cooperativas, inclusive, a exemplo da Cicobi, vão passar a operar o Pronamp também, assim como outras linhas que já vieram para pagamento de folha, para capital de giro. É bem interessante você comentar que o crédito saudável, na verdade, é o crédito que é para fazer investimento, que é para gerar mais dinheiro, que é para gerar mais emprego, mais renda, e não necessariamente um crédito para cobrir buracos e lacunas do passado. Já existiam. Exatamente. E, Hermes, nesse sentido aí de incentivos, da parte tributária, da parte financeira e principalmente controle. Você é uma pessoa que no mercado trabalhou muitos e muitos anos com sistemas, com tecnologia, com software de gestão para pequenos e médios negócios. E você, qual que é a análise que você faz da qualidade da gestão dos negócios que nós temos e essas oportunidades e esses percalços também que a pandemia está trazendo para os negócios? Eu acho que esse momento, Edgar, vai ser muito importante para esse profissional que você falou, esse cara especialista em gestão, em fazer um planejamento estratégico aí para as empresas, porque a grande maioria dos nossos empresários não estão preparados para fazer um fluxo de caixa básico, para conciliar uma conta bancária, para saber o que eles têm de estoque, aquele padrãozinho, sabe, aquele feijãozinho com arroz. A grande maioria não tem isso. E nesse momento de crise, de dificuldade, vai ser complicado para essa galera conseguir
alavancar e ter ideias criativas, porque o dever de casa já não vinha sendo feito há algum tempo. Aí chega num momento desse, com todas essas dificuldades, né? Aí sim, Gelson, aquele profissional, ele vai fazer uma grande diferença agora, porque a demanda vai ser grande. Não, esse é um ponto assim, que eu acho que merece um debate talvez até maior sobre esse assunto. Mas assim, nós vivemos num país onde a maioria das empresas são pequenos negócios. Familiares. São negócios familiares, né? São pessoas que sacaram o teu FGTS, abriram negócio, empreenderam, inovaram. E cabe aqui a gente dar o mérito de que a sustentação do emprego no Brasil é dada pelos pequenos negócios. Quem mais emprega hoje no Brasil são os pequenos negócios. Os negócios informais, o MEI que está aí, né, todos esses negócios, eles são a grande massa da empregabilidade no Brasil. E merecem um cuidado esses negócios, eles precisam de uma atenção. E a atenção que eu me refiro é quanto a esse conceito de gestão de negócio. Nós estamos falando de pequenos negócios que representam 95%, ou pouco mais de 95% da massa de empresas do Brasil. São pequenos negócios que, na sua maioria, não têm um controle financeiro, não têm uma gestão profissionalizada dentro do negócio, porque essa gestão, muitas das vezes, ela custa caro. O investimento é alto e o empresário não consegue absorver. Ou talvez são poucos profissionais que estão atuando no mercado, e aí eu me refiro aos alunos que olham o tamanho do mercado que tem nesse país. São poucos profissionais e esses profissionais talvez não sejam ao alcance desses empresários, que representam uma massa gigantesca no nosso país. Em Rondônia, aqui no nosso estado, é pouco mais aí, de quase 100 mil empresas. Então é um volume muito grande. E a preocupação é que essas pessoas sem controle financeiro, sem fazer uma boa gestão de controle de estoque, e às vezes tudo é mercado, não tem uma gestão de estoque, a pessoa compra, vende sem ter controle, sem saber o produto que está dando giro, acaba tendo um prejuízo, acaba ficando num prejuízo e tem que buscar um recurso. Sem uma boa formação de preço, né? Sem uma boa formação de preço. Então, assim, nós temos uma demanda muito grande para essa área nossa, que é uma área de gestão de pequenos negócios. Tá? E não estou me referindo aos grandes, os grandes negócios já têm essa área toda controladinha dentro do seu ambiente. Muitas vezes, internamente, já dentro do próprio negócio. Internamente eles já têm isso, já têm os núcleos setoriais dentro das empresas. Profissionais qualificados já, profissionais, áreas específicas. Exatamente, né? E aí isso daí se sustenta. O grande problema do pequeno é que o pai, a mãe, o filho, que talvez ele esteja estudando, ou talvez tenha formação alguma, é o cara que é responsável pelo caixa, vai fazer o depósito no banco e com o mínimo de conhecimento de tecnologia, é o cara que pega o treinamento para fazer o fechamento de um caixa sem saber direito o que é um caixa, inclusive, né? Aí, E atrelado a isso, Edgar, é onde a gente diz que vai surgir muita oportunidade de trabalho, é a rotatividade que tem nesses negócios, né? Nos pequenos negócios. Então, para essas áreas de gestão, há um mercado aí imenso, como você costuma dizer, há um mar azul aí de oportunidades quando se fala na área de gestão para pequenos negócios no Brasil. Estou me referindo no país, também referindo só a Rondônia. Qualquer lugar do Brasil, micro e pequeno negócio, os pequenos e médios empresários precisam de apoio organizacional, apoio de gestão, para que a gente consiga passar essa crise. Então veja o tamanho da oportunidade de negócio que está aí clara e evidente para todos. Muito bacana. Esse assunto ele acaba transbordando para o próximo tópico que a gente listou aqui, que é o assunto de tecnologias como um suporte estratégico aos negócios. Então, obviamente trouxemos um case, né, o case da empresa Eficiência Fiscal, até para comentar um pouco como ela consegue auxiliar empresários e contadores a alcançarem essa excelência na gestão. E antes de falar necessariamente da tecnologia, importante é que quando a gente fala de um mercado muito grande para profissionais, todo esse trabalho não precisa necessariamente e nem deve necessariamente ser feito a papel e a caneta. Né? Não deve necessariamente ser feito apenas ali com a utilização de uma planilha, que apesar de uma ótima ferramenta, uma planilha eletrônica,
mas nós temos inúmeras outras ferramentas, inúmeras outras metodologias que podem auxiliar demais os bons profissionais a tomarem grandes e sábias decisões pelo negócio. Jorge comentou um pouco antes sobre como que pode ser maléfico ao negócio a postergação dos pagamentos, isso pode ir remontando e tudo mais. De que forma, Joels, que uma tecnologia que possa olhar, a exemplo do próprio eficiência fiscal, que ela possa olhar todas as notas que foram emitidas contra o CNPJ da empresa e que ali existe todas as informações financeiras, planos de pagamentos e tudo mais, e nem todo mundo possui recursos financeiros, né? A gente está falando de realidades de pequenos e médios negócios, para contratar grandes ERPs e grandes softwares de gestão. Então, não tendo toda essa disponibilidade de caixa, eu lanço a pergunta tanto para o Hermes quanto para o Joels. Quais as alternativas que nós temos no mercado que podem ajudar pequenos, médios ou grandes empresários, profissionais que estão entrando aí dentro do mercado de trabalho, a se embasar nas tomadas de decisões? Perfeito. Pode iniciar, Hermes. Então, nós vivemos aí num mar de oportunidades, de ferramentas, aplicativos que vêm dar suporte ao empresário, ao contador, ao profissional de gestão que quer ajudar a empresa. E aqui nós, da Eficiência Fiscal, a gente tem desenvolvido excelentes ferramentas para auxiliar essas pessoas, sabe? A gente vem trabalhando com gráfico, Edgar, com captura de muita informação aí do empresário. A gente consegue, de uma forma muito fácil e muito direta, dar uma resposta rápida para esses profissionais de gestão de empresas, contadores, os profissionais aí de gestão de forma geral. E a gente tem desenvolvido muitas tecnologias aqui, um trabalho muito bacana que vem de ajudar muitas dessas pessoas. Muito bem. Acho que a gente já está quase aqui nos limites aí do tempo, que o pessoal aqui fala demais daqui. A gente falando com vocês, a gente fala aí umas 2, 3 horas. O assunto tá bom, né? O assunto está gostoso, o assunto está bem interessante. Quando você me pergunta assim, o que fazer, o que nós podemos fazer para contribuir como empresário, eu digo sempre assim, o empresário ele precisa de insumos. Insumos para o negócio chama-se informação, chama dados. Nem todo empresário ele vai ter um ERP ou ele vai ter uma plataforma que gerencie dados para ele, mas tem muitos softwares bons do país, muitos. Tem softwares pequenininhos que são excelentes, tem softwares grandes que são excelentes. Nós temos a eficiência fiscal, que nós somos excelência quando a gente procura entregar dados de forma, utilizando os conceitos de tecnologia, de mineração de dados, entregar esses dados praticamente prontos para o empresário poder trabalhar. Mas a pergunta que vem é: que dados são esses? Que informações são essas que são úteis para o empresário? Então, vamos para um entendimento. Todo negócio, ele gira sobre compra, venda, lucro, ok? Eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que ter lucro. No meio destas triade aqui, no meio desses 3 pilares, nós temos a manutenção, temos as despesas, temos tudo que vai proporcionar o resultado. Então isso significa dizer que quanto mais eu conhecer do meu negócio, do que eu compro e do que eu vendo, mais resultado eu vou ter. Perfeito. Quanto mais eu conheço do que eu compro e do que eu vendo, mais resultado eu tenho possibilidade de ter. Então, aonde que o eficiência fiscal ele trabalha? Nós trabalhamos nos conceitos de Big Data, que nós podemos oferecer isso para o pequeno empresário, para o mega e para o grande, o super empresário, nós também oferecemos. Num conceito de Big Data, tratado. Num conceito de Machine Learning, tratado. Mineração de dados, tratada. Então, todos esses termos que a gente ouve falar muito aí nos meios de comunicação, nós entregamos para vocês prontinhos. Mas de que forma a gente entrega isso? Então, vamos lá de uma maneira bem simples. Fizemos uma compra, hoje nós estamos fazendo compra.
Essa compra, ela partiu do destino dela, vamos dizer que eu comprei isso lá da região sul, lá de São Paulo, que é o mais comum. Quando eu compro de lá, eu tenho um prazo para isso chegar aqui, eu tenho uma vacância para chegar aqui. Vamos dizer que eu tenho aí 5 dias, 10 dias do transporte, do caminhão para chegar até aqui. Só que quando o empresário negociou essa mercadoria, ela já está a vencer. Ele já tem um prazo para vencimento, independente se vai ficar 5 dias, 10 dias na BR. Ele já tem um prazo. Já tem que pagar boleto. Ele já tem que se programar para pagar aquele boleto. E acontece casos de ter que pagar o boleto e a mercadoria nem chegou ainda. Isso acontece. Furou o pneu do caminhão, da carreta, deu um problema na estrada. Enfim, o que a eficiência fiscal consegue entregar? Nós conseguimos tratar essas informações e te entregar uma projeção de quanto você deve guardar de financeiro para pagamento futuro. Se você tiver dívida para pagar originada de notas eletrônicas aí dos próximos 10, 15, 20, 30 dias, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, a gente consegue te auxiliar nesse BI de dados. E isso é muito válido. Isso é muito interessante para poder ser trabalhado. É muito interessante esse exemplo, né? Essa materialização de como que seria isso. Obviamente, a eficiência fiscal é uma das alternativas que existem, mas a mensagem que a gente quer deixar para todos vocês aqui hoje é que o problema existe e mesmo que sejamos pequenos, médios empresários, profissionais que estamos iniciando e entrando no mercado agora, existem alternativas de um custo-benefício extremamente acessível que podem ajudar no levantamento dessas informações e no embasamento da tomada de decisões. Então, para quem tiver mais interesse depois, eu tenho absoluta convicção de que todos os 4 assuntos que nós conversamos aqui hoje, eles canalizam para aquele produtivo, para aquele resultado final que o Eficiência Fiscal se predispõe a entregar. Então, fica aí o nosso convite para acessar www.eficienciafiscal.com.br e desejamos aí, vou passar para as considerações finais, desejamos que esse bate-papo ele tenha sido esclarecedor e que a discussão que a gente promoveu aqui possa ter auxiliado aí em alguns insights, na abertura sobre novas possibilidades. E, da minha parte, desejo um sucesso a todos e que Deus esteja com todo mundo. Da minha parte, desejar muito sucesso e dizer a todos que hoje há um mercado emergente nessa pandemia e que é importante olhar para esse novo momento e procurar novas alternativas de trabalho. Assim como nós colocamos aqui o produto à disposição de eficiência fiscal, importante vocês conhecerem, convido vocês a conhecer esse produto, até mesmo porque há uma prospecção aí dentro do produto de entregar resultado onde o empresário consiga realmente fazer a gestão do negócio e auxiliar o empresário através de tecnologias e de ferramentas que nós disponibilizamos aí com todo o time de desenvolvimento. No mais, desejar a todos aí que tenhamos muita saúde, muita paz e fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos aí, e em nome do Serlic, em nome da Unir, que está promovendo todo esse evento, né, Edgar? Perfeito. E sempre com esse intuito bacana de promover o conhecimento, de disseminar a informação, é um motivo muito nobre. Eu agradeço mesmo, de coração, e vocês venham nos conhecer, entrem nas nossas plataformas aí, nos conheçam. Um grande prazer, uma grande honra participar desse evento. Obrigado mesmo.